tudo bem? Professor Douglas aí, tá? Focado na ESA. Sejam bem-vindos a essa aula. Eu vou começar a falar hoje de crase, tá bom? Que é um assunto assim um pouco polêmico, mas eu vou provar para vocês aqui que o assunto é um assunto fácil de ser desenrolado, tá bom? Então a ideia aqui é trabalhar de maneira progressiva. Então eu vou colocar aqui uma teoriazinha, tá? Eu vou resolver uns exercícios para futuramente entrar nos nossos simulados, né? Você que sabe, você que está aqui no Focado na ESA sabe que nós trabalhamos também com simulados, ok? Então vamos começar aqui. Vamos lá. Aqui, ó, definindo crase, fusão de duas vogais idênticas, tá? Então quando você pensar em crase, você tem que pensar necessariamente na fusão, na união de duas vogais idênticas, ok? Que geralmente vai ser uma preposição com o artigo definido, beleza? Então aqui, ó, fusão de duas vogais idênticas, A mais A. Tem uma coisa aqui, uma observação a fazer muito importante. Muitos alunos acham que crase é isso aqui, ó. Esse sinalzinho aqui. Esse sinal aqui não é crase, tá? O fenômeno crase, essa fusão, está aqui dentro, tá? Se você pegar um A e aglutinar e fundir com outro A, você tem esse A aqui, ó. Você consegue ver a crase aqui? Não, nem eu consigo. Então, eu coloco aqui um sinal indicativo que houve crase aqui dentro, tá bom? Então, está errado falar assim, ó, vou crasear o A. Peraí, vou crasear. Está errado, tá? Porque a crase não está no sinal. A crase está aqui dentro desse A, beleza? Então, o nome desse sinal aqui é um sinal indicativo de crase. Quer dizer, está marcando que houve crase porque não dá para ver os dois A's aqui dentro. Beleza? É importante falar essa teoriazinha para a gente caminhar com mais solidez. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui 3 exemplos básicos. Vou à praia todos os domingos, assisti a missa sozinho, cheguei à tarde. Por que eu tenho aqui uma crase? E por que eu tenho também, ó, se eu tenho crase eu vou ter... Opa, desculpa, vou pegar aqui. Se eu tenho a crase, eu vou ter necessariamente um sinal indicativo que houve crase. Não é isso? Aqui eu tenho crase porque esse verbo aqui, o verbo ir, a regência dele exige a preposição a. Então, aqui eu tenho a fusão, né, a aglutinação de uma preposição a exigida pelo verbo ir, e eu tenho também um artigo definido feminino antecedendo aqui um substantivo praia. Tranquilo? Então, a mais a, eu tenho aqui a crase. A mesma coisa acontece com o verbo assistir, tá? O verbo assistir com o sentido de ver, tá? Porque ele tem outros sentidos. Daqui a pouco não, na próxima aula eu vou falar sobre quando nós entrarmos em regência verbal, você vai perceber que o verbo assistir, por exemplo, tem algumas regências, né? Mas tem 4 regências. Tem quatro sentidos diferentes, né? Tem o assistir como sentido de ver, tem assistir como sentido de dar assistência, tem o assistir como sentido de residir, de morar. Nesse caso aqui, ó, assistir a missa sozinho, ele tem ideia de ver, né? De visão, de olhar. Então, ele vai exigir a preposição a. Como esse missa aqui é um substantivo feminino, a mais a, crase no a. A mesma coisa acontece com o verbo chegar. Tá? Geralmente, as pessoas falam... Como que as pessoas falam a pronúncia desse verbo aqui, chegar? Cheguei em casa, cheguei no shopping, não é isso? Cheguei na praia, está errado, tá bom? Porque a regência desse verbo aqui, o verbo chegar, exige a preposição a, beleza? Se você está nessa aula aqui, eu sei que você já sabe o que é uma preposição, e quais são as preposições, não é isso? Vamos relembrar aqui rapidinho? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. São as preposições essenciais, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ok. Então eu vou começar aqui fazendo aquilo que você pode, tá? Então aqui, os casos permitidos de crase, tá? Lembrando que se você faz um tempo que você não vê isso aqui, ou mesmo que você viu e esqueceu, essa aula aqui não é uma aula de memorização, tá? Se é primeiro contato ou faz muito tempo que você não viu isso aqui, calma. Não pense em gravar isso aqui tudo agora não, tá? Porque uma ferramenta de memorização não é a primeira aula, e sim as próximas aulas, quando você for fazer as suas revisões, tá bom? Então agora aqui é o momento de você pegar o fundamento. Vamos lá. Diante de palavras femininas, tá? Então aqui, ó, amanhã irei à festa. Festa
é a palavra feminina, então eu posso usar, tá bom? Aqui, ó, sempre vamos à praia. Praia, palavra feminina. Ela disse à irmã o que havia escutado. Opa, irmã, palavra feminina. Então esse exemplo aqui é um exemplo mais tranquilo, tá? Então, casos permitidos, letra A, diante de palavras femininas. Deixa eu só apagar aqui, para ficar mais fácil a visualização. Pronto. Aqui, ó, o segundo caso onde você pode usar crase. Diante da palavra moda, com o sentido de a moda, tá? Mesmo que a expressão fique subentendida, fique de maneira oculta. Então aqui, ó, o jogador fez um gol a Pelé. Nesse caso aqui, há um subentendimento da expressão moda de. Aí você pensa assim, ué Douglas, mas eu sei que eu já estudei crase, já me falaram, eu já li em alguma gramática que Pelé, como Pelé é o nome de homem, a palavra masculina é o Pelé, eu não posso usar crase. Isso aqui é uma exceção à regra, ok? Então, sempre quando você for estudar alguma matéria, seja a língua portuguesa, principalmente matérias que fogem de exatas, existe a regra geral, isso acontece muito no direito, né? Existe a regra geral e existem as exceções, né? O mundo não é tão perfeito assim. Então, o jogador fez um gol a Pelé, ou seja, aqui há um subentendimento, a moda Pelé. Usava sapatos a Luís XV, ou seja, a moda Luís XV. Cuidado que isso aqui costuma cair, porque é uma exceção à regra. Vamos lá. Outro caso permitido, na indicação de horas. Tá? Então aqui, ó, acordei às 7 horas da manhã. Então eu posso usar. Tá? Porque nesse caso aqui, é um exemplo, inclusive, de uma expressão adverbial feminina. Tá? Daqui a pouco eu vou falar aqui das expressões adverbiais femininas que você pode necessariamente usar crase. Então aqui, ó, ele saiu às 2 horas, então eu posso usar. Aí eu coloquei um bisuzinho aqui, com a preposição até, a crase será facultativa. Então tome muito cuidado, por quê? Hoje, se você pegar questão ESA, não só ESA, mas se você pegar SPSEC, se pegar outras provas, você vai observar que elas não cobram a regra geral. Você tem que ficar preso às exceções, porque a regra geral todo mundo sabe, tá? A regra geral é o feijão com arroz ali, todo mundo sabe e você tem que saber também, né? Mas o principal ponto de destaque aqui vai ser necessariamente o quê? A exceção, porque a banca vai na exceção, para saber se você realmente estudou tudo, ok? Então, qual é a exceção? Se eu tenho a palavra até, a crase é facultativa. Então aqui, ó, dormiram até às 14 horas. Eu posso colocar caso ou não posso colocar crase. Tranquilo? Vamos lá. Casos permitidos. Isso aqui são os casos que mais aparecem, né? Aqui, ó, em locuções adverbiais, eu vou explicar aqui rapidamente o que seria uma locução adverbial, prepositivas e conjuntivas de que participam palavras femininas. Ou seja, locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas femininas. Tá? Aí aqui tem alguns exemplos, aqui, ó, à tarde, à noite, à vontade, às ocultas, sempre femininas, tá? Você pode observar que todas essas expressões aqui são femininas, tá? Sejam elas expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Eu vou só levar aqui o termo locução, porque eu vejo muitos professores falando dos assuntos, mas não explicam o que é. Então, nesse caso, o que seria uma locução? Eu vou levar um exemplo aqui, o advérbio, tá? Quando eu falo assim, ó, cheguei cedo. Cedo é um advérbio, tá? Inclusive um advérbio de tempo. Agora, quando eu falo assim, ó, cheguei à tarde. Opa, cheguei... Olha que legal aqui, ó. Cheguei à tarde. Cheguei à tarde. Nesse caso aqui, essa expressão aqui, ó, à tarde, ela é uma expressão adverbial. Aí você pode perguntar assim, Douglas, mas é um advérbio? Quase, é quase um advérbio. Então o que é? É uma locução adverbial. Por que locução? Porque quando eu tenho duas palavras, né, geralmente essa palavra vem com uma preposição, acompanhada com uma pode perceber que todas têm preposições aqui, ó. Daremos o nome de locução. Se tiver ideia de advérbio, locução adverbial. Se tiver ideia de preposição, locução prepositiva. Se tiver ideia de conjunção, locução conjuntiva. Então, você já sabe que locução
vai ser sempre a união de duas ou mais expressões para significar uma classe gramatical, seja ela advérbio, preposição ou conjunção. Tranquilo? Então vamos prosseguir aqui. Deixa eu só apagar aqui novamente. Pronto. Beleza. Então até agora tranquilo, né? Nos casos permitidos é bem tranquilo. Vamos lá. Outro caso permitido. Diante de pronome possessivo em referência a um substantivo oculto. Vamos lá. Dirigiu-se àquela casa e não à sua. Tá? Quando esse caso aqui, eu faço referência aqui, tá? Dirigiu-se àquela casa e não à sua. Aqui há um subentendimento, está de forma oculta, né? A casa, nessa segunda expressão aqui, está de forma oculta. Quando aparece de forma oculta, essa casa aqui é obrigatória. Por quê? Sabe por que eu falo isso aqui? É importante eu frisar? Porque existe uma regra, daqui a pouco eu vou falar do um caso facultativo, que diz o seguinte: você pode usar ou não a crase antes de pronomes possessivos femininos. Então, por exemplo, se aqui fosse aqui, ó, e não a sua casa, seria facultativo, tá? Porque existe uma regra que diz o seguinte: você pode inserir ou não a crase antes de pronomes possessivos femininos. Como isso aqui é um possessivo feminino, né? Você poderia inserir ou não caso aparecesse a casa aqui. Como não aparece a casa, está oculto, aí é obrigado, tá? É obrigatório. Então, cuidado que isso aqui costuma cair. E o candidato desatento olha para isso aqui e vê assim: ah, sua, eu vi alguma regra aqui que você pode usar ou não, é facultativo. Calma, aqui está de forma oculta. Se está oculto, é obrigatório. Tranquilo? Vamos lá. Agora vamos entrar aqui nos casos proibidos, tá? Olha só, uma coisa interessante. Fala assim: Douglas, eu odeio crase. Se você odeia crase, já está começando errado, porque você não pode odiar. Né? Porque se você está estudando para concurso público, principalmente a ESA, está cada vez mais concorrido, você tem que, mesmo que você ache que não goste, você tem que criar, tem que forçar o seu cérebro para gostar. Mas, Douglas, vamos supor que você não se preparou com antecedência, né? Que o ideal é se preparar com antecedência. Vamos supor que você não se preparou com antecedência. O que eu faço aqui com crase? Eu odeio crase. Estudo os casos proibidos. Porque se você sabe aquilo que eu não posso fazer, você sabe o que pode fazer. Beleza? Então aqui, ó, diante de palavra de sentido indefinido. Deixa eu apagar aqui. Diante de palavra de sentido indefinido. Então aqui, exemplo. Falou a qualquer pessoa. Qualquer é uma expressão indefinida. Não é isso? Bota na sua cabeça o seguinte: crase, na maioria das vezes, vai aparecer com expressões definidas, expressões, algo específico, nunca algo vago. Tranquilo? Então aqui, ó, falou a qualquer pessoa. Aqui eu não posso colocar a crase. Vamos lá, outro caso proibido. Diante dos pronomes relativos que, quem, cuja. Ali vai a criança a quem disseste a notícia. Então esse quem aqui é um relativo e você não pode colocar a crase. Outro caso aqui, ó, diante de verbo. Essa aqui é a mais famosa que tem, né? Antes de verbo você não pode usar. Cuidado, é antes, tá? Porque tem alunos que confundem isso aqui, acham que é depois. Depois depende da regência do verbo. Mas nesse caso aqui, você não vai colocar crase. Por quê? Porque existe uma regra que diz que você não pode. Porque Deus quis assim, tô brincando, mas você tem que respeitar a gramática, tá bom? Vamos lá. Casos proibidos, diante de palavras masculinas. Isso aqui é a regra maior de proibição. Isso aqui é o pecado maior da língua portuguesa. Se você colocar a crase aqui, ó. Falou-me a respeito daquele assunto. Por que eu não posso colocar a crase aqui? Porque respeito é palavra masculina. Tranquilo? Então vamos caminhar aqui, ó. Casos proibidos, diante de pronomes pessoais e expressões de tratamento. Vamos lá, exemplo. Não disseram a ele e a ela. Então, como esse ele e ela são pronomes pessoais, né? Nesse caso aqui, inclusive, pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? São necessariamente pronomes. Então, nesse caso aqui, você não pode inserir. Ok? Casos proibidos. Mais um caso aqui, ó. Entre palavras repetidas. Ok? Isso aqui também
Cai bastante aqui, ó. Fiquei frente a frente. Você não pode inserir necessariamente a crase. Opa, acho que eu passei um aqui, ó. Ok. Diante da palavra casa, quando desacompanhado de adjunto. Como assim, Douglas? Tá começando a ficar complicado isso aí. Beleza. Ele quer dizer o seguinte, quando a casa, quando é sua casa, tá? Quando é sua casa, não tem crase. Agora, quando é casa de alguém, por isso que ele falou aqui, ó, adjunto. Esse de alguém é um adjunto. Quando é casa de alguém, casa da sua mãe, ó, cheguei à casa da minha mãe, cheguei à casa da minha avó, cheguei à casa da minha amiga, cheguei à casa da minha sogra, né? Quando você especifica, lembra que eu falei que crase tem a ver com algo mais específico? Isso aqui seria um exemplo legal. Então aqui, ó, irei à casa. Ó, irei à casa logo mais. Aqui está claro que é a sua casa. Se eu chego aqui e falo assim, ó, irei à casa, quer dizer que é a sua casa. Se é a sua casa, você não usa a crase. Agora vamos entrar aqui nos casos facultativos, tá bom? Aqui, ó, antes de pronome possessivo com o substantivo feminino expresso. Lembra que eu falei para você? Eu estava falando para você em relação a um caso de permissão de crase. Aqui, exemplo. Dirigiu-se à minha casa. Minha é um pronome possessivo. Assim como aquele sua que eu falei há 3 minutos atrás. Lembra que eu falei? Quando aparece, quando está de forma não oculta, que aqui está aparecendo, você pode inserir ou não a crase. Agora, se fosse assim, ó, dirigiu-se à minha, opa, aí você teria que colocar a crase. Beleza? Então, cuidado com essa regra aqui, que essa regrinha que costuma cair. Outro caso facultativo, né? Antes de nome próprio feminino. Exemplo, as alusões foram feitas a Ângela. Então, nesse caso aqui, você pode inserir a crase ou não, tanto faz. Tá? Outro exemplo aqui, antes da palavra casa, quando acompanhada de expressão que denota qualquer qualificação. Aqui, tá vendo como uma regra se encaixa na outra? Você sabendo o proibido, você automaticamente vai se encaixando para saber o que não pode. Ou o que pode e não pode, que é o caso do facultativo. Aqui, ó, irei à casa de meus pais. Opa, especificou. Se especificou, crase. Se fosse a sua casa, não teria crase. Beleza? Ok. Aí o bizu master aqui, acredito que você já ouviu falar desse bizu, mas eu gosto de falar porque ele resolve aí pelo menos 60% de questões de crase, tá? Se eu fosse falar assim para uma pessoa que nunca estudou crase na vida, iria fazer uma prova amanhã, eu falaria isso aqui, porque resolve, tá? Aqui, ó, vou à praia. Por que eu inseri essa crase aqui? Porque eu posso usar, sabe por quê? Bizu master, volto da praia ou volta de praia? Você volta da. Se volta da, crase no ar. Tranquilo? Ah, estou em dúvida aqui, ó. Vou a São Paulo. Tem crase ou não tem crase? Pensa assim, ó. Vou a São Paulo, volto de São Paulo, volto da São Paulo. Volto de. Se volto de, crase pra quê, cara? Então, se volto de, aqui, ó. Não tem crase. Tranquilo? Agora, se você especificasse São Paulo, vou a São Paulo dos meus sonhos. Opa, teria crase. Tá bom? Então, eu vou terminar essa aula aqui e daqui a pouco eu volto para mais alguns exercícios para a gente fixar, tá bom? Até mais!